Dito isso, vamos abrir a nossa Bíblia no primeiro livro de Samuel, capítulo 17. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17. Vamos dar continuidade à série que nós iniciamos no domingo retrasado, falando sobre a trajetória de Davi, desde a sua unção até a consolidação do seu reino e as promessas que ele recebe. Então, hoje é o segundo sermão. Vamos trabalhar o capítulo 17 inteiro, mas, para começar, vamos ler apenas os 11 primeiros versos. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17, do 1 ao 11. Diz assim: Os filisteus reuniram as suas tropas para a guerra em Socó, que fica em Judá. Eles acamparam entre Socó e Azeca, em Éfes-Damim. Saul e os homens de Israel se reuniram e acamparam no vale de Elá, e ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Os filisteus estavam num monte e os israelitas estavam no outro monte, ficando o vale no meio deles. Então, do arraial dos filisteus saiu um guerreiro chamado Golias. Ele era da cidade de Gate e tinha quase 3 metros de altura. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze que pesava uns 60 quilos. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze sobre os ombros. A haste da sua lança era como o eixo do tecelão, e a ponta da sua lança era de ferro e pesava mais de 7 quilos. E diante dele ia o escudeiro. Golias parou e gritou para as tropas de Israel: Para que vocês saíram para formar a linha de batalha? Não sou eu filisteu e vocês servos de Saul? Escolham entre vocês um homem que venha lutar comigo. Se ele puder lutar comigo e me matar, seremos servos de vocês. Mas se eu o vencer e o matar, vocês serão nossos servos e nos servirão. E o filisteu continuou: Hoje eu desafio as tropas de Israel. Deem-me um homem para que lute comigo. Quando Saul e todo Israel ouviram essas palavras do filisteu, ficaram assustados e com muito medo. Pai amado, obrigado, Senhor, pela tua palavra, por essa porção e pelos demais versículos que iremos ler ainda nessa noite. Ajuda-nos, ó Deus, precisamos de ti. Precisamos do teu Espírito sobre nós, para que nós possamos compreender a tua palavra e para que a tua palavra seja aplicada e escrita em nosso coração, para que não sejamos apenas ouvintes, mas também praticantes da tua palavra. Então, Senhor, precisamos de ti. Fale conosco nessa noite, apesar de mim, apesar dos meus pecados, das minhas falhas e das minhas fraquezas, que o Senhor possa falar à tua igreja nessa noite. Em nome de Jesus. Amém e amém. Pode sentar, queridos. Uma pergunta importante que nós devemos fazer quando estamos lendo um texto, principalmente uma narrativa bíblica, é perguntar quem eu sou dentro dessa história. Geralmente, as narrativas, nós buscamos ali alguém para nos identificarmos. Quem sou eu? Como eu posso me incluir, me encaixar nessa história? Essa pergunta é importante, mas nós costumamos responder essa pergunta de maneira muito rápida, às vezes, e erramos de maneira grave. Porque quando nós lemos essa passagem, nós pensamos, quando a gente lê a história de Davi e Golias, a gente pensa: eu preciso ser o Davi da história. E várias vezes, talvez você já tenha escutado do púlpito de que nós somos o Davi na história. Preciso ser como Davi, preciso enfrentar os meus gigantes, em nome do Senhor. E se eu for com fé, se eu tiver coragem, se eu tiver a coragem de Davi,
Em nome do Senhor eu vou derrotar todos os meus desafios, todos os meus gigantes. Talvez você já tenha escutado isso. E sem perceber, nós transformamos essa narrativa numa palestra motivacional religiosa e muito perigosa. Porque eu posso levar a frustrações, porque vou gerar no seu coração uma expectativa que a palavra de Deus não gera. Porque se você for levado a se identificar com Davi nessa história, você pode realmente achar que, se você for contra os seus desafios, contra os seus gigantes, em nome do Senhor, você vai derrotá-los. E digamos que na plateia, que na audiência, haja alguém que está lutando contra um câncer, por exemplo. Nós temos promessas na palavra de Deus que todas as nossas enfermidades serão curadas? Não temos. Então, se eu levar os irmãos a se identificarem com Davi, e digamos que esse irmão que está enfermo, está aqui com toda a sua família, e toda a sua família conhece o testemunho do seu pai ou do seu marido, e sabem que ele é um homem de fé, sabem que ele é um homem de Deus, sabem que ele crê com todas as suas forças e com todas as suas energias, e ainda assim, ele não é curado do câncer. Daí, então, o testemunho que eu vou estar dando é de que ou Deus falhou, ou a fé dele falhou. Quando nenhuma das duas coisas é verdade. O que nós precisamos já de início, para podermos não sermos confundidos com essa história, com essa narrativa, é entender que nós não estamos falando aqui de uma história de coragem pessoal. O foco do texto não está em nós. Nós não somos o personagem principal dessa história. Nós não somos o centro dessa narrativa. Porque quando nós começamos a ler esse texto, nós vimos que o povo de Israel, ele está como? Ele está no verso 11, diz o quê? Quando Saul e todo Israel ouviram essas palavras do filisteu, ficaram assustados e com muito medo. Meus irmãos, nessa narrativa, nós somos o povo de Israel que está assustado e com medo. Nós não somos o centro dessa história. O cenário é de um povo aterrorizado, de um exército paralisado diante de um inimigo gigante. Então nós vamos ver aqui como Deus salva o seu povo, como Deus usa o seu escolhido, como nós vimos no primeiro sermão dessa série, que Deus escolheu Davi como rei segundo o seu coração. Então nós vamos ver agora o que Deus faz através desse rei. Então nós, como vimos, o capítulo começa com Israel e os filisteus posicionados para a batalha. Imagine uma montanha de um lado, uma montanha do outro lado e um vale. Os exércitos estão no monte. O certo seria cada exército descer. Já viram aqueles filmes épicos, né? Que desce todo mundo brandindo as espadas de cavalo. Chega lá no meio e todo mundo se choca. Parece uma onda e a guerra acontecendo. Mas Golias tinha uma outra história. Golias desce sozinho no meio do vale e diz: olha, não precisamos entrar todos em guerra. Não tem porquê os dois exércitos se degladiarem. Eu não sou filisteu? Vocês não são filhos de Saul? Então vamos fazer o seguinte: manda um de vocês para lutar comigo. E está tudo resolvido. Quem ganhar a guerra, o país que perder vai ser dominado, e o país que ganhar, não precisa os exércitos todos estarem. O problema é que esse soldado, esse guerreiro que vem fazer a convocação, parece um tanque de guerra. Um homem com quase 3 metros, que a armadura dele, só a armadura já pesava quase 60 quilos. E ele brada: vem lutar comigo, venham lutar comigo. Ele é enorme, forte
experiente, ele é assustador. Meus irmãos, eu tenho certeza que eu também estaria com medo lá, não sei você. A gente pode tentar romantizar a nossa posição, mas eu estaria olhando lá de cima e falar assim, tomara que alguém vá. Quem vai? Quem vai? E o Golias, ele não aparece apenas como um soldado. Golias se apresenta nesse vale como um campeão, como um representante. Então Golias faz uma proposta de uma luta representativa. A batalha inteira estava concentrada na figura de dois representantes. Um iria representar o exército filisteu e o outro iria representar o exército de Israel. E essa visão de uma luta representativa, ela é fundamental para que a gente compreenda a mensagem desse texto. Então, a reação de Israel, nós já vimos, eles ficaram assustados e com muito medo. O rei Saul, que deveria ser o representante do povo, porque nesse desafio, se Saul não tivesse ninguém para mandar, deveria ser ele. Ele era o representante do povo. Ele era aquele que Deus escolheu para estar à frente da nação. Bons tempos esses, né, que os governantes iam para a guerra, né? Hoje em dia é fácil. Fica lá no ar-condicionado e manda os seus compatriotas para a guerra, e quando perde, ou então vai lá, faz um acordo, fica todo mundo bem. E quem morreu, morreu e está tudo certo. Bons tempos esses, em que os reis precisavam ir para a guerra. Mas Saul, que deveria representar o povo, ele está tão paralisado quanto, porque o texto diz que eles estavam paralisados. Veja, verso 11, quando Saul e todo Israel ouviram essas palavras, ficaram assustados, ou seja, Saul estava assustado, Saul estava com muito medo. Ele que era o representante. Isso é importante, porque o texto já começa desmontando qualquer confiança humana. O texto já começa a nos mostrar que nenhum ser humano tinha condições, não tinha nem mesmo coragem de lutar. Israel nessa situação, Israel que somos nós, lembra? Nós queríamos ser Davi no começo da história, mas eu disse para você, não somos nós somos Davi. Israel estava assustado e com muito medo. Israel não tinha condições de salvar a si mesmo. Saul não consegue salvar Israel. O povo não tinha condição de se salvar, o rei não tinha condições de salvar. Eles estavam condenados ali. O povo da aliança, o povo de Deus, estava diante de um inimigo que ele não pode vencer. Esse é o cenário que está montado. O povo da aliança de Deus, o povo de Deus está diante de um inimigo que eles não têm potência para vencer. E aí nós já encontramos qual é a nossa condição mesmo. A nossa condição caída é a condição de quem não consegue se salvar. Nós gostamos de pensar que conseguimos resolver a nossa situação espiritual por nós mesmos. Não, é só ter um pouco mais de disciplina. Da próxima vez eu serei mais forte. Nós gostamos de imaginar que temos força suficiente para sermos santos, para sermos corretos, para sermos bons. Basta você tentar ser bom durante um dia, para você descobrir o quanto você não é bom. Basta você tentar não ter pensamentos violentos ou pensamentos pecaminosos durante um dia, que você vai perceber o quanto nós não somos bons. A Bíblia nos coloca vez após vez, e nós vamos ler toda a Escritura do começo ao fim, e nós vamos ver ela nos colocando numa situação evidente. Nós não podemos salvar a nós mesmos. Toda a Bíblia vai apontar para isso. Nós não temos condições de nos salvar. O problema do pecado é grande demais para nós. A nossa culpa, ela é profunda demais. A morte tem domínio sobre nós. Nós
estamos debaixo do juízo de Deus. Não temos meios, nós não temos condições. Então, da mesma forma que Israel está diante de Golias, nós também estamos diante de inimigos que nós não conseguimos vencer com as nossas próprias mãos. Nós não conseguimos vencer o pecado, nós não conseguimos vencer a morte, nós não conseguimos nos esquivar do juízo de Deus. Nós não temos essa capacidade, nós não temos esses meios. Mas Deus, Ele levanta um representante improvável. Vamos ler agora a partir do verso 12. Davi era filho daquele Efrateu de Belém de Judá, cujo nome era Jessé e que tinha 8 filhos. Nos dias de Saul, Jessé já era bastante idoso entre os homens. Os 3 filhos mais velhos de Jessé tinham ido com Saul para a guerra. Esses 3 que tinham ido para a guerra se chamavam Eliabe, que era o primogênito, Abinadab, que era o segundo, e Samá, que era o terceiro. Davi era o mais moço, só os 3 mais velhos seguiram Saul. Davi, porém, ia a Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. O filisteu vinha de manhã e de tarde, apresentando-se durante 40 dias. Jessé disse a Davi, seu filho: peço que você leve para os seus irmãos uma medida desse trigo tostado e esses 10 pães. Corra e leve isso para os seus irmãos no acampamento. Porém, esses 10 queijos, leve-os para o comandante de 1000. Veja como seus irmãos estão passando e traga uma prova de que estão bem. Saul, eles e todos os homens de Israel estão no vale de Elá, lutando contra os filisteus. No dia seguinte, Davi se levantou de madrugada, deixou as ovelhas com guarda, carregou o que havia sido preparado e partiu, como Jessé lhe havia ordenado. Chegou ao acampamento quando as tropas estavam saindo para colocar-se em ordem de combate, e aos gritos chamavam para a batalha. Os israelitas e filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira. Davi deixou o que havia trazido aos cuidados do guarda da bagagem e correu para a batalha. Quando chegou lá, perguntou a seus irmãos se estavam bem. Enquanto Davi ainda falava com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o guerreiro cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou as mesmas coisas que havia falado anteriormente, e Davi escutou. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam dele com muito medo, e diziam uns aos outros: vocês viram aquele homem? Ele veio para afrontar Israel. O rei dará muitas riquezas para quem matar aquele homem. Também lhe dará a filha em casamento, e a casa de seu pai isentará de impostos em Israel. Então Davi perguntou aos homens que estavam perto dele: o que será dado ao homem que matar esse filisteu e livrar Israel de tal afronta? Quem é esse filisteu incircunciso para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo: é isso que será dado ao homem que o matar. Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com aqueles homens. Ele ficou irado com Davi e disse: por que você veio para cá? E com quem você deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e mau, você veio aqui só para ver a batalha. Davi respondeu: o que foi que eu fiz agora? Apenas fiz uma pergunta. Davi então se desviou dele na direção de outro e fez a mesma pergunta. E o povo lhe deu a mesma resposta de antes. Alguns homens que tinham ouvido as palavras de Davi foram anunciá-las a Saul, que mandou chamar Davi. Davi disse a Saul: que ninguém desanime por causa dele. Este seu servo irá e lutará contra esse filisteu. Porém Saul disse a Davi: você não poderá ir contra esse filisteu para lutar contra ele. Você ainda é jovem e ele é guerreiro desde a sua mocidade. Davi respondeu: este seu servo apacentava as ovelhas do pai. Quando vinha um leão ou um urso e levava um cordeiro do rebanho, eu saía atrás dele, batia nele e livrava o cordeiro da sua boca. Se ele se levantava contra mim, eu o agarrava pela barba e o golpeava até matá-lo. Este seu servo matou tanto o leão como o urso. Este filisteu incircunciso será como um deles, porque afrontou os exércitos do Deus vivo.
E Davi continuou: o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso, ele me livrará das mãos desse filisteu. Então Saul disse a Davi: vá, e que o Senhor esteja com você. Saul vestiu Davi com a sua própria armadura, pôs um capacete de bronze na cabeça dele e o vestiu com uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e tentou andar, pois jamais havia usado. Então Davi disse a Saul: não posso andar com isso, porque nunca usei. E Davi tirou aquilo sobre si, pegou o seu cajado na mão e escolheu 5 pedras lisas do ribeiro e as pôs no alforje de pastor que trazia consigo, e com a sua funda na mão foi na direção do filisteu. Vejam, meus irmãos, alguém totalmente fora, alguém completamente destoante do que está acontecendo. Depois do texto mostrar a impotência de Israel, mostrar que eles estavam assustados, desde o rei até o último soldado, mostrar que eles estavam impotentes, agora o texto nos traz Davi de volta. No capítulo anterior, que nós vimos na semana retrasada, Davi também foi menosprezado, Davi também foi julgado pela sua aparência, mas aqui, Deus traz ele de volta à cena. E a forma como ele entra na narrativa chega a ser engraçado. Você tem lá 2 exércitos enfileirados, um homem que parece um tanque de guerra no meio, o rei com medo, todo mundo apavorado, e chega um garoto, pastor de ovelhas, e é ele que vai dizer que quer. Ele só foi lá, ele era só um filho obediente levando comida para os irmãos, ele só foi lá levar comida. Ele só foi lá pegar notícias, ele veio do campo, ele é anônimo. Ele é alguém totalmente improvável. Se houvesse um jogo de apostas no meio do exército de Israel, tentando apostar quem é que ia lutar contra o gigante, ninguém jamais apostaria numa pessoa como Davi. Mas é exatamente esse homem, improvável, completamente fora daquilo que se espera dele. É esse homem que Deus vai usar. Então, quando Davi ouve as palavras de Golias, a sua reação é completamente diferente da reação de Saul e do exército. Saul e o exército de Israel, quando ouviram as palavras de Golias, ficaram assustados e com muito medo. Davi não. Davi, quando ouve as palavras do filisteu, ele fica indignado. Onde todo mundo olhava para o tamanho do gigante, Davi olhou para o tamanho da ofensa que aquele gigante estava fazendo. Olhe de novo o verso 26. Então Davi perguntou aos homens que estavam perto dele: o que será dado ao homem que matar esse filisteu e livrar Israel de tal afronta? Quem é esse filisteu incircunciso para afrontar os exércitos do Deus vivo? Percebem a diferença? O texto está fazendo uma distinção gigante entre Saul e o exército de Israel e Davi. No mesmo lugar que eles ouviram algo que os assustou, Davi escutou algo que o ofendeu. Israel enxerga um gigante invencível. Davi enxerga um homem afrontando a Deus. Israel está olhando pelos olhos da carne. Não tem como nós vencermos aquele cara, ele é muito grande. Nenhum de nós vai conseguir vencer aquele cara. Mas Davi invoca a aliança. Quem é esse filisteu incircunciso para afrontar os exércitos do Deus vivo? Ele está com a aliança de Deus na mente. Essa é a diferença que está entre eles. E essa diferença vai ficar ainda mais clara quando Saul tenta, então, transformar Davi em alguém enquadrado, dentro do contexto. Bom, já que você vai, então toma aqui a armadura, toma aqui o capacete, toma aqui a espada.
Você está muito fora do que a gente imagina. Você está muito fora do que pode nos salvar. Quem vai nos salvar tem que ser um guerreiro, tem que ser alguém de armadura também, tem que ser alguém com uma lança, com uma espada. Você não pode nos salvar desse jeito. Ele estava tão fora de contexto, estava tão fora das expectativas daquele que poderia ser o Salvador, que eles tentaram colocar o Salvador nos moldes que eles tinham na cabeça. Tentaram colocar sobre Davi, sobre o ungido, sobre o escolhido, uma paramenta que não lhe pertencia. Mas Davi, então, rejeita tudo isso. Diz, olha, não dá, isso aqui não cabe em mim, nunca usei, não vai dar certo. Deixa eu aqui com as minhas coisas mesmo. Então, ele não vai à luta confiando na armadura, confiando na espada, confiando numa aparência militar. Ele vai à luta confiando no Senhor. Verso 37, Davi continuou: o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso. Ele me livrará das mãos desse filisteu. Percebam que a confiança de Davi não está na sua força. Davi não está dizendo, não, eu sou forte, não, eu sou bom, eu sou um grande guerreiro, eu vou derrotar. Ele não diz isso. Ele diz, o Deus da nossa aliança, o Deus que cuida de nós, aquele que prometeu nos guardar, Ele vai me livrar das mãos. Então Davi não está entrando em campo como um herói. Davi está entrando em campo como o ungido de Deus. Percebam, no capítulo anterior, Samuel já havia ungido Davi. Então Davi está entrando em campo como o ungido de Deus, que confia, que depende da aliança com Deus vivo. Então, nós temos a vitória desse representante, a partir do verso 41. O filisteu também vinha caminhando e se aproximava de Davi, tendo à frente dele o seu escudeiro. O filisteu olhou e, vendo Davi, o desprezou, porque era apenas um moço ruivo e de boa aparência. O filisteu disse a Davi, será que eu sou um cachorro para que você venha contra mim com pedaços de pau? Gente, eu não sei se vocês não acham isso engraçado. Isso é engraçado demais, gente. O cara era um tanque de guerra, um monte de soldado com medo dele. Aí daqui a pouco ele vê descendo. Ah, vai vir um. Ele está vendo de longe, né? Está vindo um lá para lutar comigo. Quando chega perto, é um garotinho, sem armadura, sem espada, com 5 pedras. Por acaso eu sou um cachorro para você vir até mim com pedaços de pau? E pelos seus deuses, o filisteu amaldiçoou Davi e disse mais a Davi, vem aqui, que eu darei a sua carne às aves dos céus e aos animais do campo. Davi, porém, disse ao filisteu, você vem contra mim com espada, com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você afrontou. Hoje mesmo o Senhor entregará você nas minhas mãos. Eu o matarei, cortarei a sua cabeça e hoje mesmo darei os cadáveres do arraial dos filisteus, às aves dos céus e às feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Toda essa multidão saberá que o Senhor salva, não com espada, não com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele entregará todos vocês nas nossas mãos. E aconteceu que quando o filisteu se levantou e começou a se aproximar de Davi, este se apressou e, deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Davi meteu a mão no alforje, tirou dali uma pedra e com a sua funda a atirou contra o filisteu, atingindo-o na testa. A pedra se encravou na testa e ele caiu com o rosto no chão. Assim Davi derrotou o filisteu com uma funda e com uma pedra. Ele derrubou e o matou. Não havia nenhuma espada na mão de Davi. Por isso Davi correu e, lançando-se sobre o filisteu, pegou a espada dele, tirou-a da bainha e o matou, cortando com ela a cabeça dele. Quando os filisteus viram que o seu herói estava morto, fugiram.
Então os homens de Israel e Judá se levantaram, deram um grito e perseguiram os filisteus. Todo mundo corajoso agora. Até Gate, até os portões de Ecrom. E os filisteus caíram feridos pelo caminho de Saarim até Gate e até Ecrom. Então os filhos de Israel voltaram da perseguição dos filisteus e saquearam os acampamentos. Davi pegou a cabeça do filisteu e a levou para Jerusalém. Porém as armas dele Davi colocou em sua própria tenda. Golias, na sua arrogância, Golias, na sua autossuficiência, despreza Davi. Viu que ele era jovem e, mais uma vez, as aparências enganam. Todo mundo olha com os olhos humanos. Samuel tinha escolhido Abinadab quando foi ungir o rei. O exército de Israel olhou para Davi e disse: não pode ser esse, temos que botar uma armadura nele. Golias olhou para ele e disse: também não dá, você está pensando que eu sou um cachorro? Ele conclui que Davi não é uma ameaça. Não preciso me preocupar com esse garotinho. Não preciso me preocupar com essas pedras e com essa funda. Mas foi enganado pelas aparências. Novamente o texto nos ensina que os olhos humanos julgam mal. Davi responde com essa declaração, que é uma das mais belas declarações de confiança em Deus da Bíblia. Você vem contra mim com espada, com lança e com escudo, eu, porém, vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Ele confia exclusivamente no Senhor. Ele já tinha dito isso a Saul e agora está dizendo isso ao filisteu, a Golias. Olha, eu confio em Deus. O meu Deus, Ele é o Senhor dos Exércitos. Davi não vai lutar para provar a sua coragem, ele não está lá para mostrar o quanto ele é bom. Davi vai até lá para manifestar a glória de Deus. Davi está interessado unicamente em glorificar ao Deus dos Exércitos. Ele vai lá como um representante do povo de Deus. Golias era o representante dos filisteus e Davi era o representante do povo de Deus. Quando Davi vence, quando Davi derrota, o povo então vai usufruir da vitória de Davi. Ficaram todos corajosos, todos foram correndo e foram lá despojando o exército, mas eles só puderam fazer isso porque Davi havia derrotado o inimigo invencível. O povo não derrotou Golias, o povo não desceu ao vale, o povo não conquistou a vitória, mas o povo colhe os frutos da vitória do seu representante. Aquele que estava representando o povo, ele vence, e por isso, porque esse representante venceu, o povo participa da vitória. Israel recebe uma salvação que não produziu com as suas próprias mãos. O povo que estava assustado e com medo, estava agora colhendo os frutos de uma vitória que não era sua. Eles estavam desfrutando de uma vitória que foi conquistada por outro, conquistada por um representante. Israel entra agora em triunfo, porque o ungido de Deus lutou em seu lugar. Então a vitória do ungido vai expor a vergonha dos falsos salvadores, a partir do verso 55. Quando Saul viu Davi saindo para encontrar com o filisteu, perguntou a Abner, o comandante do exército: Abner, aquele jovem é filho de quem? Essa é outra resposta muito engraçada. A Abner respondeu: juro pela sua vida, ó rei, que eu não sei. Então, verso 56, e o rei disse: então pergunte de quem esse jovem é filho. Quando Davi voltou, depois de matar o filisteu, Abner o tomou e o levou à presença de Saul. Davi ainda trazia na mão a cabeça do filisteu. Então Saul lhe perguntou: meu jovem, de quem você é filho? Davi lhe respondeu: sou filho do seu servo Jessé.
o belemita. Essa cena é uma cena de que mostra que eles nem sabiam quem tinha sido o seu Salvador, eles não sabiam nem quem ele era. Eles estavam tão amedrontados, eles estavam tão assustados. O rei que deveria ter lutado e não lutou, o rei que deveria ter sido um exemplo e não foi. Saul é desmascarado por esse contraste com Davi. Davi fez aquilo que um rei deveria fazer. No capítulo 16, nós vimos que Deus rejeitou Saul e escolheu Davi. Agora, no capítulo 17, nós estamos vendo o porquê. Por que Deus rejeitou Saul e escolheu Davi? Porque Davi foi um rei escolhido de acordo com o coração de Deus. Saul tinha uma aparência de Salvador. Saul era grande, Saul era belo, Saul era forte. Olhavam para ele e viam um grande guerreiro. Ele tinha a aparência de um Salvador, mas na hora de salvar, ele não salvou. Quando Davi, que não tinha nenhuma aparência, era alguém totalmente improvável, foi instrumento nas mãos de Deus para a salvação do povo. E essa é uma verdade, meus irmãos, que se repete na história da redenção ao longo da Bíblia. Sempre aqueles que os homens escolhem, eles fracassam. Quando Deus escolhe, o Salvador sempre triunfa. Mais uma vez, meus irmãos, nós precisamos entender que toda a narrativa do Antigo Testamento, ela não termina em si mesma. Essa narrativa não termina aqui. Na verdade, esse texto, o capítulo 17 de Samuel, ele é um sinal, ele não é um ponto final, ele é um sinal. Davi aqui não é apenas um jovem corajoso. Davi é o rei ungido, que luta no lugar do povo e vence por ele. A Bíblia é cheia de representação. Você estava no Éden? Nem eu. Mas o pecado de Adão, que era nosso representante. E porque ele caiu, nós fomos gerados em pecado. O nosso representante no Éden caiu. Israel falhou como povo de Deus. Israel deveria ser o representante de Deus na terra. E falhou como representante porque adorou outros deuses e não obedeceu a Deus. Nós vemos na história vários e vários reis que deveriam ser o representante de Deus também fracassarem. Logo mais nessa história que nós estamos acompanhando, nós vamos ver o próprio Davi fracassando. Ele também vai cometer as suas falhas. Mas a Escritura, vez após vez, continua apontando para um representante perfeito. A história bíblica continua apontando para um rei verdadeiro, um ungido definitivo, um filho de Davi que venceria o nosso maior inimigo em favor do povo de Deus. É aqui, é nessa construção da narrativa da derrota de Golias que nós encontramos a conexão com Cristo. Jesus Cristo é o verdadeiro e perfeito Davi. Assim como Davi foi um ungido improvável, levantado por Deus, Cristo também veio em humildade, veio sem aparência, sem majestade aos olhos humanos, mas ele era o representante de Deus para nos salvar. Assim como Davi entrou sozinho no vale de Elá, assim como ele desceu sozinho diante de Golias, Jesus entrou sozinho no lugar da nossa derrota. Assim como Davi lutou pelo povo que estava impotente, Cristo veio salvar pecadores incapazes de salvarem a si mesmos. Jesus é o nosso campeão. Davi foi o campeão
de Israel, que venceu o inimigo e garantiu a vitória ao povo. Cristo venceu o pecado, a morte, Satanás, e levou sobre si o juízo que era meu e seu, e agora o seu povo participa dos frutos da sua vitória. Meus irmãos, todo aquele que está em Cristo está usufruindo de uma vitória que ele conquistou, de uma batalha que ele venceu, de inimigos que ele derrotou. A cruz é o grande campo de batalha da história da redenção. E ali Jesus, ele não foi apenas um exemplo. Jesus foi nosso representante. Ele viveu a vida que nós deveríamos viver e não vivemos. E morreu a morte que nós merecíamos morrer e não morremos. Ele suportou sozinho o nosso juízo, ele levou sobre si o castigo das nossas transgressões, ele levou sobre si a punição das nossas iniquidades, sozinho. Mas, depois de 3 dias, ele ressuscitou em triunfo, e todos os galardões, todos os prêmios, as benesses da vitória são oferecidas a nós. Por isso que quando olhamos para esse texto de 1 Samuel 17, nós não devemos pensar, como posso ser corajoso como Davi? Como eu posso ser como Davi? Não. A pergunta que nós devemos fazer é: quem lutará por um povo incapaz de se salvar? E a resposta a Bíblia já deu. Deus é que salva o seu povo por meio do Rei ungido. Davi apontava para Cristo. Cristo é o verdadeiro campeão do povo de Deus. Cristo é aquele representante que venceu por nós. E nós estamos usufruindo daquilo que ele conquistou. Quais são as aplicações que nós tiramos dessa narrativa? Primeiro, pare de ler a história como se você fosse o herói. Nós temos essa tendência. Essa é a primeira correção que o texto tem que fazer conosco. Olhamos para a história de Davi e queremos ser Davi. Olhamos para a história de Moisés e queremos ser Moisés. Nós não somos os heróis da história. Nós somos os que precisam ser salvos. Nós gostamos de nos colocar no lugar de Davi. Mas antes de qualquer coisa, o texto nos mostra que nós somos o Israel assustado, fraco, atemorizado, incapaz. Esses somos nós, incapazes de derrotar os nossos inimigos. Quer goste ou não, essa é a verdade humilhante das Escrituras. Nós somos incapazes, nós não temos o que é necessário, nós por nós mesmos não conseguimos vencer nada e ninguém. Você não é o salvador da sua alma, você não derrota o pecado na sua força, você não remove a sua culpa diante de Deus, você não pode vencer a morte com um esforço moral. Se o evangelho começa em algum lugar, ele começa, sabe aonde? Ele começa com a ideia de que eu preciso de um representante. Eu preciso de um salvador, eu preciso de um rei que lute por mim. O evangelho só vai fazer sentido para aqueles que entendem que precisam ser salvos. Quem não reconhece a sua incapacidade não vai reconhecer no evangelho uma boa notícia. Não vai fazer sentido, por isso que uma única pregação dizendo Jesus salva, e a pessoa vai, me salva de quê? Eu preciso ser salvo. Só quem entende que precisa ser salvo é que vai reconhecer no evangelho uma boa notícia. Segunda coisa, a salvação pertence ao Senhor, não a nenhuma força humana. Davi deixa isso claro.
Ele sabe que é o Senhor, quem vai livrá-lo é o Senhor. Nós lemos no Salmo 20 que é Deus quem livra, que é Deus quem salva. Não é o mais forte, não é o mais preparado, não é o quem sabe mais teologia, não é quem leu a Bíblia mais vezes, não é quem vai mais à igreja, não é quem tem mais cargos na igreja, não é quem tem mais ministérios na igreja, não é aquele que prega, não é aquele que canta, não é nada disso. A salvação pertence ao Senhor, é Deus que salva, e nós não temos nenhuma participação nisso. Nós ficamos incomodados com isso, porque a gente quer ter algum crédito. A gente não consegue se conformar com o fato de que a nossa vitória não tem nada a ver com a gente. A gente quer acrescentar alguma coisa, não, mas eu fiz tal coisa, não, mas eu... Até mesmo o fato de um dia nós olharmos para os nossos pecados e nos arrependermos, até mesmo isso é uma obra de Deus. É o Espírito de Deus que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Nós não somos mais inteligentes do que aqueles que ouvem o Evangelho e o recusam. Nós não somos superiores àqueles que estão se perdendo lá fora. Nós simplesmente já fomos alcançados e eles ainda não. A mesma salvação que nos alcança pode alcançá-los, e nós deveríamos estar trabalhando para que essa salvação chegasse logo até eles. O Evangelho destrói a nossa pretensão de sermos participantes da nossa salvação. A salvação é do Senhor. Terceira coisa, o povo de Deus desfruta da vitória do seu rei. Muitos crentes vivem como se a vida cristã dependesse da própria performance. Essa semana eu fui bem, orei todos os dias, li a Bíblia todos os dias, deixei os carros passarem na minha frente. Essa semana eu fui o santo dos santos. Deus deve estar me amando muito. Aí na semana seguinte, não orou tanto, não leu tanto a Bíblia, deu umas 3 buzinadas mais fortes lá no trânsito, quando tomou uma fechada, aí já está, meu Deus, eu sou um miserável, Deus não me ama, eu estou fora da aliança, estou perdido, condenado. Quem vive diante da sua própria performance vai ficar sempre variando entre culpa e orgulho. Na semana que você está bem, você fica orgulhoso e acha que merece a salvação, e porque merece, você está com Deus. Na semana que você vai mal, você fica cheio de culpa e já pensa, Deus não me ama, Deus não quer nada comigo, eu não posso nem falar com Ele porque eu sou um indigno miserável que vou para o inferno. Se a nossa confiança estiver em nós vamos viver oscilando entre orgulho e culpa, errado das duas maneiras. O texto está nos chamando para olhar para o nosso representante. Israel foi salvo porque Davi venceu. Eu e você somos salvos porque Cristo venceu. Ele venceu. Ele fez tudo o que é necessário. Ele realizou todas as coisas. Na cruz ele disse: está consumado. Não há nada que eu e você possamos fazer pela nossa salvação. Tudo que é necessário para que nós sejamos salvos foi feito por Ele. A nossa esperança não está em quão fortes nós somos na batalha. A nossa esperança está em quão nosso rei é suficiente. Você confia na suficiência de Cristo? Você confia que Ele fez tudo que é necessário para a sua salvação? Então descanse nisso. A sua vida não precisa oscilar junto com o seu desempenho. Meus irmãos, nós teremos semanas que nós vamos voar, nós vamos ter semanas que nós vamos rastejar, mas seja voando, seja rastejando, nós só estamos aqui por causa da graça de Deus e por causa da obra que Jesus realizou por nós na cruz.
por nada além disso. Quarta e última, a coragem que nós precisamos ter nasce da confiança em Deus, não da confiança em nós mesmos. Depois que nós vimos então que Cristo é o nosso verdadeiro representante, nós ainda podemos aprender algo com a fé de Davi. Não é o centro do texto, mas como fruto da confiança em Deus. Davi foi ousado porque ele confiava no Senhor. Então, meus irmãos, nós vamos enfrentar lutas sim. Nós vamos enfrentar dificuldades, tentações, sofrimento, oposição. Nós teremos medo em algumas ocasiões. Mas nós podemos descansar em Deus. Ele não faz isso como alguém que precisa conquistar sozinho. A coragem de Davi não é a coragem de alguém que acha que pode realizar todas as coisas. A coragem de Davi está em Deus. Então nós, quando formos enfrentar as nossas lutas, quando formos enfrentar as nossas dificuldades, nós devemos enfrentá-las com uma coragem que está baseada na fidelidade de Deus e naquilo que Ele já conquistou para nós. Conversava hoje no almoço com uma pessoa, e algo que eu já falei aqui várias vezes. Nós podemos glorificar a Deus em toda e qualquer situação. Se eu tiver um câncer e for curado, vou glorificar a Deus porque eu fui curado. Se eu tiver um câncer e esse câncer estiver me conduzindo até a morte, enquanto eu respirar, eu vou glorificar a Deus com essa enfermidade. Por quê? Porque eu sei que essa enfermidade não pode me tirar das mãos de Deus. Eu sei que a morte não vai poder me reter. Então nós vamos glorificar a Deus demonstrando confiança nele, mesmo que ele não nos cure. E essa força é nossa? Não, essa força vem da confiança que nós temos nele, na certeza que nós sabemos para onde estamos indo, porque isso não é mérito nosso. Talvez haja aqui entre nós, nessa noite, alguém que está ouvindo essa mensagem e ainda está tentando salvar a si mesmo. Talvez você esteja aqui e tenha chegado aqui buscando um meio, tentando descobrir um meio de como você pode se salvar. Talvez você esteja tentando compensar os pecados com religiosidade. Não, eu vou lá, eu escutava muito isso no quartel. Não, no domingo eu vou lá na igreja para zerar os meus pontos, porque eu aprontei muito essa semana, então vou lá na igreja e levanto as mãos, canto os louvores e saio com a vida zerada. Talvez você esteja aqui também dessa forma. Talvez você esteja tentando vencer a sua culpa com disciplina. Talvez você esteja aqui tentando merecer a aceitação de Deus pelo seu esforço. Mas o que esse texto está nos dizendo é que você precisa de um campeão. Você precisa de um representante, você não tem como vencer. Você precisa de um representante que é melhor do que você, que é superior a você. E esse representante já te foi dado. O Deus Pai já te deu o Cristo, Ele já está disponível para você. Olhe para Jesus, confie em Jesus, refugie-se em Cristo. E os seus pecados serão perdoados, e você receberá o Espírito Santo de Deus, e receberá a capacitação para lutar contra os seus pecados, não mais na sua força, mas na força de Deus. A sua única esperança não está em lutar por si mesmo, mas em pertencer ao Rei, que já lutou e já venceu. Então, concluindo, quando lemos 1 Samuel 17, nós não estamos vendo um jovem pastor que derruba um gigante, nós estamos vendo o modo como Deus salva o seu povo. Deus salva o seu povo, que está fraco e impotente, levantando um rei improvável, um rei que ninguém olha para ele e pensa que vale alguma coisa, mas esse rei entra na batalha e vence o inimigo. Eu e você não somos salvos porque somos fortes, nós não somos salvos porque conseguimos vencer gigantes espirituais. Você não está sendo chamado para vencer os seus gigantes na força do Senhor.
Nós somos salvos porque Deus enviou um Salvador. Confie nele. Saia daqui nessa noite perguntando a si mesmo: quem é o meu rei? Quem é o meu Salvador? Em quem eu confio? Amém? Vamos ficar de pé. Pai amado, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Deus, por deixar claro para nós quem nós de fato somos. Somos pecadores impotentes, incapazes de vencer os seus inimigos, incapazes de nos libertarmos do domínio do pecado por nós mesmos, incapazes de obedecer a tua lei perfeitamente, incapazes de vencermos a morte. Mas muito obrigado também por nos apresentar o nosso campeão, o nosso representante. Quando estávamos amedrontados, quando estávamos com medo e assustados, o Senhor enviou o seu Filho e Ele derrotou todos os nossos inimigos na cruz do Calvário. Obrigado, Deus. Obrigado porque o Senhor nos amou de tal maneira que deu a vida do seu Filho para que nós pudéssemos desfrutar da vitória dele. Que possamos desfrutar de fato. Que nós não fiquemos mais acuados, amedrontados, assustados. Que possamos de fato fazer como o exército de Judá fez. O exército de Israel, após a vitória de Davi, avançou e conquistou, porque viu que os inimigos haviam sido derrotados. Que nós também possamos sair dessas paredes, que o teu povo, que o teu exército, que já sabe que é vitorioso, não pelos próprios méritos, não pelas próprias forças, mas que é vitorioso por causa da cruz, que nós possamos avançar sobre o Jardim Alvorada, desfrutando da vitória que o Senhor nos deu, anunciando a salvação que o Senhor nos deu, que nós possamos espoliar o inimigo ao nosso redor, não confiados em nós, mas sabendo que o Senhor é o único Deus, que o Senhor é o Salvador. Dá-nos essa ousadia, Senhor, porque parece que vivemos amedrontados hoje ainda. Estamos escondidos aqui dentro ainda, resmungando de que o mundo é isso, que o mundo é aquilo, que estão fazendo isso, que estão fazendo aquilo, que as forças do mal se organizam e fazem. Tira de nós esse medo, Senhor. Que nós paremos de olhar para os exércitos do inimigo e possamos olhar para a vitória da cruz, e assim avançarmos no anúncio do teu evangelho, amando os que se perdem, sabendo que um dia nós estávamos no mesmíssimo lugar que eles, sabendo que não somos melhores do que eles, que não temos nenhuma vantagem sobre eles, e que o Senhor possa derramar sobre eles a mesma graça que um dia derramou sobre nós. Obrigado, Deus, que o teu Espírito complete aquilo que eu não fui capaz de ministrar nessa noite, que a tua palavra continue ecoando nos corações ao longo dessa semana, nos mostrando quão bela é a tua salvação, quão maravilhoso é o nosso Rei, o nosso campeão, o nosso representante que derrotou os nossos inimigos. Obrigado, Senhor. Te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém.